Bom dia, pessoal. Vamos à nossa segunda parte de Gilles Deleuze e Guattari. Mas afinal, o que é a filosofia para esses dois pensadores? Primeiramente, vamos destacar aqui qual é a função da filosofia. Segundo Gilles Deleuze e Guattari, filosofia, como nós vimos na aula passada, é a arte de formar, de inventar e de fabricar conceitos. Então, a filosofia ela é uma disciplina que tem a tarefa de criar conceitos. Veja bem, os conceitos não têm ali uma efetiva aplicação imediata, visando uma solução prática, ou para servir a alguma lógica objetiva para determinado fim. Não, isso é o papel da ciência. A filosofia visa criar conceitos. A criação de conceitos é através da criação de conceitos que vai se delimitar a problemática que ocorre na realidade que nos cerca. Isso é a função da filosofia. Através dos conceitos é que o filósofo vai poder trabalhar indagações e questionamentos a respeito da realidade que nos cerca. Então, deixar bem claro, a filosofia tem a função de formar, inventar e criar conceitos. Então, a filosofia tem em vista o quê? Fazer com que claro, o pensamento é uma forma que nos atravessa, é uma matéria movente que nos entrecruza. Afinal de contas, o que significa isso? Ora bem, a filosofia está lado a lado com as demais ciências na criação dos conceitos, mas é a filosofia que vai fazer com que o ser humano saia do habitual, saia do cotidiano, saia do dia a dia e passe a refletir, e passe a pensar, e passe a viver a vida não de maneira automática, não de maneira mecânica, mas tenha uma vida pensada, refletida. Então, esse é um dos objetivos da filosofia: superar o pensamento cotidiano, habitual, comum, e levar os seres humanos a refletir, a pensar sobre as suas ações e a pensar sobre a sua realidade. Dentro disso, nós temos o seguinte: o que é o conceito? Na aula passada nós já falamos sobre o conceito. Conceito não é definição de nada. Conceito não serve para revelar a essência de alguma coisa que já existia. Por exemplo, Platão vai dizer que quando Platão fala de um conceito, ele vai falar que o conceito expressa a essência de um objeto. Para Gilles Deleuze, não. Conceito é algo criado, é algo inventado. Ele não revela a essência de nada. Ele não explica a essência de nada. O conceito, então, é apenas algo criado pelo filósofo para que o filósofo possa fazer filosofia, possa se expressar de maneira filosófica, possa delimitar os problemas que ocorrem na sociedade e a partir daí ele vai expressar a sua filosofia, o seu pensamento, as suas indagações. Assim, o conceito visa, só tem essa finalidade universal quando relacionada com a realidade existente, ou seja, dentro de um contexto em que está inserido. O conceito ele serve quando ele está inserido em um determinado contexto, em uma determinada realidade. O conceito só vai ser criado a partir da existência de um problema. É como se o conceito fosse uma ilha cercada por água. Esta água é o plano de imanência. Então, o que é o conceito? Tem um problema. Esse problema requer uma solução. Esse problema requer pensamento. Esse problema requer questionamento. Então, o que a filosofia vai fazer? Vai criar um conceito. É dentro deste conceito que o filósofo vai expressar o seu pensamento, vai expressar a sua filosofia, vai expressar as suas indagações. Então, o conceito é a possibilidade que o filósofo tem de expressar o seu pensamento, expressar as suas opiniões, expressar as suas indagações. E esse conceito só tem sentido se ele estiver inserido no mundo real, se ele estiver inserido em um determinado contexto, em uma determinada realidade. Caso contrário, ele não tem sentido algum. Caso contrário, ele não tem nenhum porquê de existir. Mas, afinal de contas, o que é esse? Lembra que eu falei? O conceito está cercado por um plano de imanência. O plano de imanência é o lugar onde o conceito habita. É o lugar onde o conceito se movimenta. É o contexto em que aquele conceito está inserido.
Olha esse exemplo. O conceito é como uma ilha. O plano de imanência é o mar que toca essa ilha. Só que como o conceito ele é móvel, ele se movimenta, ele pode ser modificado, ele pode ser ampliado, ele pode ser reduzido, ele pode entrar em contato com outros conceitos que estejam ao seu redor, é este plano de imanência que permite, que possibilita que os conceitos possam transitar, que permitam que os conceitos possam coexistir, que permitem que os conceitos possam se movimentar. Um exemplo, os conceitos como se fossem carros numa rodovia. A rodovia é o plano de imanência, é o que possibilita que esses carros se movimentem. Assim, o conceito é a possibilidade do filósofo expressar o seu pensamento em um determinado contexto. Esse contexto, essa realidade que cerca e que possibilita que esse conceito seja modificado, transformado, reduzido, aumentado, é o plano de imanência. Então, o plano de imanência é o local que permite a circulação dos conceitos e que sustenta esses conceitos. Rodovia e o carro. Exemplo que também nos ajuda a entender a realidade. E aí nós temos também os personagens conceituais. Personagens conceituais, pessoal, não é o filósofo, são personagens que esse filósofo cria para expressar a sua filosofia, para expressar o seu pensamento. Aqui é como se fosse um autor que ele cria um personagem e através desse personagem ele está expressando a sua opinião, está falando a sua opinião, ele está fazendo com que a sua opinião seja conhecida. Isso é bem facinho de entender. Personagens conceituais são personagens que permitem fazer com que o conceito seja conhecido. Personagens esses que são criados por um autor, no caso aqui por um filósofo. O filósofo cria um personagem e é esse personagem quem fala, quem explica, quem faz com que o conceito seja conhecido. Okay? E a última questão é a geofilosofia, ou seja, para Gilles Deleuze e para Guattari, a filosofia não tem que se preocupar com a metafísica, a filosofia não tem que se preocupar com questões abstratas. A filosofia tem a função de se preocupar com os problemas da realidade terrestre. A filosofia tem que se preocupar com os problemas cotidianos. A filosofia tem que estar inserida dentro da nossa realidade espaço-temporal. E é dentro dessa realidade em que nós vivemos, essa realidade terrestre, essa realidade material do dia a dia, do nosso cotidiano, é que a filosofia tem que criar, inventar os seus conceitos e questionar esta realidade, tentar resolver os problemas que surjam, que possam vir a surgir dentro da realidade terrestre em que nós estamos habitando. Então, essa realidade terrestre onde a filosofia deve ser desenvolvida e essa realidade terrestre que gera problemas e que a filosofia tem que buscar questionar, indagar e tentar resolver, ele vai chamar de geofilosofia. Então é o local, ou o conceito que permite fazer com que a filosofia se preocupe com problemas do nosso dia a dia, questões imanentes, questões concretas, questões materiais, questões que sejam comuns e fazem parte da nossa realidade terrestre, a nossa geofilosofia. Ok, pessoal? Nos vemos numa próxima aula.